Boa tarde, eu sou João e esse é o Enzo. E hoje a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ocorreu entre os anos de 1914 e 1918. Porém, tempos antes, principalmente entre os anos de 1870 e 1974, o mundo vivia uma grande euforia que foi conhecido como Belle Époque. Era um período em que se experimentava um grande progresso tanto no campo econômico quanto no campo tecnológico. Os países viveram momentos de esperança, crentes queriam impor seus desejos aos países mais pobres. Porém, todo este clima de festa estava escondendo uma forte tensão que viria a deflagrar aquela que também ficou conhecida como a Grande Guerra ou Guerra das Guerras. Eu vou falar sobre um fato inusitado que aconteceu em 1914. Durante a Primeira Guerra Mundial, uma situação inusitada ocorreu durante o Natal de 1914, entre as trincheiras onde estavam combatendo soldados ingleses e alemães, localizada na região de Ypres, na Bélgica. Ocorreu uma trégua não oficial, decretada pelos próprios soldados. Soldados alemães decoraram suas trincheiras com motivos natalinos, entoaram cantigas alemães utilizadas para celebrar a data e passaram a comemorar com os soldados ingleses. Durante 6 dias houve um cessar-fogo, mas inusitadamente a coisa mais inusitada que aconteceu foi que eles jogaram futebol na terra de ninguém, área localizada entre as trincheiras. A Grande Guerra ela foi separada entre dois grupos. A Tríplice Entente, formada pelo Reino Unido, França e Império Russo. E o outro grupo que iniciou a guerra foi Alemanha e Áustria-Hungria. Uma das principais causas, propriamente dita, que provocou a guerra foi o assassinato de um arquiduque, Sr. Francisco Ferdinando, o príncipe do Império Austro-Húngaro, em Savarra, capital da Bósnia e Herzegovina. O criminoso era um jovem que pertencia a um grupo servo chamado Mão Negra. Insatisfeito com as atitudes tomadas pela Sérvia contra o criminoso, o Império Austro-Húngaro, aliado da Alemanha, declarou guerra à Sérvia, aliada da Rússia, e assim foi conhecido como a Primeira Guerra Mundial no dia 8 de julho de 1914. Com a guerra tendo iniciado, alguns dos primeiros ataques aconteceram contra o continente africano e no Oceano Pacífico, onde estavam localizadas colônias que ocupavam o espaço europeu. A África do Sul é atacada pelas forças alemãs em 10 de agosto, pois os terrenos pertenciam ao Império Britânico. Segundo o principal ataque, a Nova Zelândia invadiu Samoa, que pertencia à Alemanha. No final da guerra, a Tríplice Entente sai vitoriosa. A Tríplice Entente ela era formada pelo Reino Unido, França e Império Russo. As grandes potências foram derrotadas e tiveram que pagar por todos os prejuízos da guerra, na chamada Paz dos Vencedores. Na Conferência de Paz de Paris foi formado o Tratado de Versalhes, que obrigou a nação derrotada, principalmente as recém-formadas repúblicas de Weimar, a arcar com as consequências e com todo o estrago causado pela guerra. Resumo das consequências da Primeira Guerra Mundial ao seu término. Centenas de famílias destruídas e crianças órfãs, mais ou menos 10 milhões de mortos. Os Estados Unidos vieram a se tornar o país mais rico do mundo. A fragmentação do Império Austro-Húngaro. O surgimento de alguns países e o desaparecimento de outros. A divisão do Império Turco após 200 anos de decadência e o aumento do desemprego na Europa.